Bom, nós estamos ao vivo e vamos aguardar uns minutinhos até todos estarem online para a gente iniciar a atividade. Boa tarde, pessoal. Boa noite. A gente está se programando aqui para iniciar a nossa palestra. Vamos aguardar apenas mais alguns minutinhos para o pessoal ir se conectando e às 18 horas a gente inicia. Peço para vocês deixarem aqui nos comentários de onde vocês estão nos assistindo, para que a gente saiba quem é que está participando com a gente dessa transmissão. E daqui a pouco a gente começa, então, a nossa exposição da noite de hoje com o amigo Marco Leite. A gente já tem alguns amigos conectados. Nossa Eni, queridíssima presidente do Centro Espírita Joana d'Arc, já está na ativa, assistindo a nossa transmissão. Minha amiga Bernadette, aqui de Cuiabá. A Jussiara Maria da Silva, também aqui de Cuiabá. A minha amiga Gorete, de Criciúma, Santa Catarina. Valdete, de Cuiabá. Sejam muito bem-vindos. Dentro de poucos instantes, nós iniciaremos a nossa atividade da noite de hoje, tá bem? Chegou aí também nossa queridíssima Cleuzinha, acompanhando lá de Campinas. Seja muito bem-vinda, Cleuzinha. A gente está aguardando dar o nosso horário e daqui a pouco a gente começa a nossa atividade da noite de hoje. Emereciana, também aqui de Várzea Grande. É isso, meus amigos, sejam bem-vindos. Deixem aqui nos comentários de onde vocês estão assistindo, para que a gente tenha aí uma noção da participação na nossa atividade da noite de hoje. Nós estamos no nosso horário, nós vamos começar com alguns avisos, logo depois a prece, e aí já passamos para o nosso amigo Marco para a exposição da noite de hoje. Meus amigos, como vocês podem perceber, nós estamos experimentando esse modelo um pouco diferente para a transmissão dessa atividade, por ocasião aí da exposição do nosso amigo Marco Leite, e aproveitamos então a noite de hoje para matar as saudades. Saudade que a gente tem sentido dos nossos encontros aos domingos, de ver a casa cheia, cheia de crianças, cheia de jovens, cheia de adultos, enfim, meditando sobre o Espiritismo. Nós estamos todos do Centro Espírita Joana d'Arc sentindo muita saudade da nossa família e da nossa convivência, às segundas
e aos domingos. Eu recordo que nós manteremos a suspensão das atividades presenciais por conta da pandemia do novo coronavírus. Vocês têm acompanhado, o Cuiabá está numa situação bastante delicada, nossas atividades presenciais, então, seguem suspensas, porém, aquelas que forem possíveis, transferidas para o ambiente virtual. Então, vocês continuam nos acompanhando por aqui, aos domingos, às 4 da tarde, o nosso grupo de estudo do Espiritismo, e às 18, as palestras, cada domingo com uma temática diferente. E também às segundas-feiras, às 18 horas, com atividade de estudo, estudando a influência dos espíritos em nossas vidas, e logo depois, às 19h30, a exposição doutrinária, também toda segunda, com uma temática diferente. O que não diminui a nossa saudade, mas nos deixa, assim, pelo menos, mais reconfortados para seguir adiante com o cuidado necessário para esse momento. No mais, continuem nos acompanhando pelas redes sociais, aqui no Facebook e no Instagram, é só procurar por Joana Dark MT, que nós teremos acesso às informações, ao material que tem sido produzido nesse momento, à divulgação das atividades, enfim. Nós temos produzido um podcast, toda terça-feira vocês devem ter um episódio novo à disposição, e agora com um novo formato, ele se chama Serenidade em Conexão. É um espaço, um exercício de visualização guiada para que a gente faça uma meditação, uma oração e consiga vibrar também pela humanidade. Sem mais delongas, faço aqui uma leitura para marcar o início da nossa atividade da mensagem Teu Recomeço, presente na obra Filho de Deus, do Espírito Joana de Ângeles, pela mediunidade de Divaldo Franco. A mensagem diz o seguinte: a cada momento podes recomeçar uma tarefa edificante que ficou interrompida. Nunca é tarde para fazê-lo. Todavia, é muito danoso não lhe dar prosseguimento. Parar uma atividade por motivos superiores às forças é fenômeno natural. Deixá-la ao abandono é falência moral. A vida é constituída de desafios constantes. Sai-se de um para outro em escala ascendente de valores e conquistas intelecto-morais. Sempre há que se começar a viver de novo. Uma decepção que parece matar as aspirações superiores. Um insucesso que se afigura como um desastre total. Um ser querido que morreu e deixou uma lacuna impreenchível. Uma enfermidade cruel que esfacelou as resistências. Um vício que por pouco não conduziu à loucura. Um prejuízo financeiro que anulou todas as futuras aparentes possibilidades. Uma traição que poderia ter te levado ao suicídio, são apenas motivos para recomeçar de novo, e nunca para desistir de lutar. Não houvesse esses fenômenos negativos na convivência humana, no atual estágio de desenvolvimento das criaturas, e os estímulos para o progresso e a libertação seriam menores. Colhido nas malhas de qualquer imprevisto ou já esperado problema aterrador, tem calma e medita, ao invés de te deixares arrastar pela convulsão que se irá estabelecer. Refugia-te na oração, a fim de ganhares força e inspiração divina. Como tudo passa, isso também passará. E quando tal acontecer, faze teu recomeço, a princípio com cautela, parcimonioso, até que te reintegres novamente na ação planificadora. Teu recomeço é síndrome de próxima felicidade. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, é com muita gratidão que nos encontramos novamente nessa atividade dominical para meditarmos sobre a vida à luz do Espiritismo. Tomados por essa saudade saudável, Mestre, que nos toma o coração, que nos faz recordar de tantas experiências vividas no ambiente do nosso centro espírita, nós pedimos o teu auxílio, que nos fortaleça para seguir adiante, que nos inspire, que envolva nosso ambiente doméstico nas melhores vibrações, para que onde quer que estejamos, nos mantenhamos sintonizados ao teu coração e saibamos que estamos plenamente conectados ao teu coração, ao das almas que velam por nós e a de toda a nossa família espiritual. Inspire, Mestre, com especial solicitude, o nosso expositor da noite de hoje, para que suas palavras, inspiradas pelos benfeitores, acolham o nosso coração e nos auxiliem a seguir adiante também.
guarde-nos na tua paz e nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Meus queridos, mais uma vez, sejam muito bem-vindos à nossa atividade. Temos aqui amigos de Várzea Grande, amigos de Goiânia, de Quatro Marcos, interior do Mato Grosso, acompanhando a nossa transmissão, e também a presença mais do que especial da nossa Silvana, que é diretora da área da família da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso. Explico logo, já, a especialidade dessa minha amiga. O tema da exposição da noite de hoje, aliás, é adoção e família. Quem conversa conosco é o queridíssimo Marco Leite, que atualmente é coordenador da área da família do nosso Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. Ele reside em Brasília, onde atua no campo experimental da FEB, como, enfim, um valoroso colaborador do nosso movimento espírita e um dos diretores da instituição. Daí a sintonia com a nossa Silvana, que já está aí acompanhando. Marco, agradeço a presença, agradeço a boa vontade em nome de toda a equipe do Centro Espírita Joana d'Arc. Passo a palavra para você, para que você, enfim, nos inspire aqui nesse ambiente virtual do Centro Espírita. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Thiago. Boa noite, meus amigos. Vamos, então, bater um papo, por assim dizer, sobre esse tema que muitas das vezes gera uma certa situação de incompreensão dentro do próprio movimento espírita sobre o que a doutrina espírita nos coloca sobre a questão de adoção. Mas gostei da cidade Quatro Marcos, né? Mais de uma vez só, é bacana. Vamos lá, Thiago. Hoje, então, vamos falar sobre a questão da adoção e família. Vou relembrar uma história, provavelmente alguns de vocês chegou a acompanhar essa notícia dentro dos meios de televisão. Há alguns bons anos, em Belo Horizonte, nós tivemos a história de Roberto Carlos Ramos. Ele era um menino muito problemático e era criado na FEBEM. Tinha históricos de fugas, né, e considerado irrecuperável. Até que conheceu uma pedagoga, a Margarete Duvas. A vida desse adolescente, quando foi adotado aos 13 anos, que hoje ele é um educador em Minas Gerais e é considerado um dos maiores contadores de histórias da atualidade, só mudou porque teve essa mulher, com uma forte atitude que transformou aquele garoto rebelde, com muito afeto e com muito carinho. Eu lembro de uma entrevista que ele deu, acredito que tenha sido, inclusive, no próprio Jô Soares, ele contando a história dessa adoção, que quando ele chegou na casa dessa senhora, essa senhora mostrava que queria tê-lo como filho. E ele não acreditava naquilo, né? E ele chegou a fazer atrocidades dentro de casa. E ela virava e falava assim: Roberto, o que é que eu preciso fazer para te mostrar que eu te amo? Eu não vou te devolver para a FEBEM. Não adianta, você agora é meu filho. E ainda assim ele firmava e ela, com segurança, carinho e afeto, segurou aquele garoto até um momento que ele falou assim: meu Deus, ela realmente gosta de mim, não vai querer se livrar de mim. Essa história é contada num filme que deixa, inclusive, como indicação para vocês, intitulado O Contador de História, que mostra a história dessa mulher, que teve ouvido capaz de ouvir e entender aquela estrela obscurecida pela dureza dos corações humanos ao longo de quase 13 anos que ele teve como um garoto rejeitado pela sociedade. Nós vamos lembrar aqui a resposta da questão 583 do Livro dos Espíritos, que nos coloca a espiritualidade, né? Quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Ou seja, independente de termos no nosso cotidiano filhos adotivos ou não, quando esses filhos vêm à nossa casa, ao nosso lar, ao nosso coração, temos que fazer o quê? Trabalhar firmemente para desviá-los do mau caminho e conduzi-los na questão do caminho que leva a Deus, como nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo. Ser pai ou ser mãe é um estado emocional incrível. Para todos nós que já alcançamos essa possibilidade, vemos o que é um momento
de ter aquele filho confiado por Deus na nossa mão. Porque o amor se estabelece de uma maneira eterna nos nossos corações, através dos cuidados e da relação que a gente vai ter com aquele bebê, com uma criança, ou até mesmo quando um jovem chega ao nosso lar por um processo de adoção. Se engana, muitas das vezes, quem pensa que a maternidade ou a paternidade está restrita a uma geração natural da vinda ou da vida através do útero. Pois a nossa capacidade de amar é muito maior do que a questão biológica. E talvez até mesmo maior do que a própria vida, na hora que vemos essa questão. E a adoção, ela hoje é uma alternativa para quem deseja formar uma família e não consegue pelas vias naturais. O nosso querido Papa Francisco chega a utilizar uma expressão, acho muito bacana essa fala dele, da fecundidade alargada, para simbolizar a adoção. Isso porque a pessoa recebe uma oportunidade de alargar os seus vínculos para além da carne, para além do sangue. O Papa Francisco tem dado um exemplo maravilhoso de compreensão de espiritualidade. Às vezes eu coloco que ele é um espírita de batina, pelas falas, pelas colocações que ele realmente faz. Mas para a gente entender o que é uma adoção, vamos pegar aqui o conceito em si. A adoção é um ato de aceitar um outro indivíduo como parte integrante da família, sem diferenciação ou preconceito. Às vezes, quando pensamos na questão da adoção, exclusivamente falamos da adoção de filhos. Mas nós podemos adotar outros indivíduos que não são nossos filhos, lógico. De uma maneira legalmente falando, a adoção ela sempre acontece com o filho. Mas nós podemos, no nosso dia a dia, até pelos laços que unem nossos corações, temos aí pessoas que entram na nossa vida e que terminamos nós, no nosso cotidiano, dizendo que ela é mais meu irmão, minha irmã, do que os meus irmãos consanguíneos. Isso acontece? Lógico que sim. Então, nós temos aí uma fraternidade espiritual, uma adoção de irmandade no mesmo nível, e falou assim, não, você é o meu irmão. Você é meu irmão. Eu lembro de um amigo mesmo, muito forte na minha época de juventude, que estamos juntos até hoje. Certa feita, ele me mandou um cartão de Natal dizendo, nem todo irmão é um amigo, mas todo amigo é muito mais que um irmão. Demonstrando exatamente essa situação de que a gente adota ao longo da nossa vida pessoas que vão fazer parte integrante da nossa família, e a família espiritual, a família do coração, que não são do nosso sangue. E isso não obrigatoriamente são filhos, são irmãos. Temos pessoas que adotam pessoas muito mais velhas e dizem assim, esse aqui é o meu pai. Conheci ele há 10 anos, e pelo carinho que eu tenho com ele, ou adotei como meu pai, adotei como minha mãe. Quem nunca ouviu uma situação dessa? Lógico que nessa situação nós não temos aí o que poderíamos dizer de um documento que legalize essa questão, porque a adoção ela fica no campo do sentimento, no campo da nossa emoção no dia a dia. Mas o que vamos trabalhar ou tratar daqui para frente vai ser a adoção filial. É quando nós, enquanto uma família, vamos aceitar dentro do nosso lar um ser que será colocado como nosso filho. Então, a partir de agora, quando falarmos no processo de adoção, estaremos encarando essa nossa fala com a ideia da adoção de filhos. Jesus, e até para exemplificar um pouco aquela minha fala, nós vamos estar lembrando uma história na época em que Jesus esteve aqui conosco. Na hora extrema da cruz, ao ver a sua mãe de pé ao seu lado, e o discípulo que ele tanto amava, ele vira para a mãe e fala, mulher, eis aí o teu filho. A seguir, ele vira para João. João escreve isso no Evangelho, no capítulo 19, versículo 26 a 27. E ele vira para João e diz,
eis aí a tua mãe. Desde aquela hora, conhecemos a história. João recebeu Maria como sua mãe, e os dois, quando Jesus entregou um ao outro, um gesto simbólico de adoção, para que não lhe faltasse amparo mútuo, né? Maria cuidou de João e João cuidou de Maria até o momento de sua partida para a espiritualidade. O que nós temos hoje, então, quando pensamos na questão da adoção e naquele início que hoje é uma situação em que famílias que não têm condições de ter filhos terminam utilizando essa possibilidade, nos dias atuais, felizmente, temos tido um número crescente de pessoas que optam pela adoção e que podem ter filhos, optando até mesmo por dedicar o seu amor para uma criança que já nasceu e que não poderia estar com a sua família de origem. E aí termina tendo os seus filhos biológicos com os seus filhos do coração. Antigamente se pensava muito na ideia da adoção exclusivamente por aqueles que não poderiam ter filhos. Hoje, encontramos muitas e muitas famílias que já dividem o seu espaço doméstico com seus filhos sanguíneos, com os filhos que eles trazem para dentro de casa, né? Demonstrando que o amor não se divide, ele só aumenta nessa situação. Richard Simonetti nos fala que o filho adotivo constitui sempre um treino dos mais nobres no campo da fraternidade. Relembra ele, talvez raros serviços à terra sejam tão compensadores em termos da vida eterna, porque é o momento em que o indivíduo literalmente opta, porque não chega na mão dele como uma situação em que ele não pode dizer não. Tá? É ele que termina definindo deliberadamente que ele vai estar com aquela pessoa. E por isso que a compensação é muito grande quando enxergamos assim do ponto de vista espiritual. Nesse sentido, é fato que a espiritualidade maior consegue unir essas pessoas que precisam uma das outras ao longo de suas existências, inclusive nesse processo reencarnatório. Quando nós analisamos o processo de planejamento espiritual, não vamos encontrar em nenhum momento, a possibilidade de alguém nascer aqui na Terra com a missão de engravidar e abandonar seu filho. Isso por quê? Porque ninguém nasce predestinado ao mal. Vejam só que interessante. Ninguém tem dentro do seu planejamento reencarnatório a possibilidade de engravidar. Eu falo assim, você vai engravidar, mas você vai abandonar esse filho. Isso é um mal. Ninguém nasce com essa proposta reencarnatória. Mas isso acontece por diferentes motivos. Por outro lado, nós vamos encontrar pessoas, mulheres, que enfrentam dificuldades na geração de um bebê. Mesmo tentando, com diversas técnicas, anos buscando, não conseguem ter êxito nesse campo. E aí o que ocorre? A espiritualidade termina trazendo nessa situação a ideia de juntar. Nós vemos que às vezes, um homem conhece uma mulher e, por vezes, no encontro de uma noite, depois de 9 meses, uma criança nasce. Isso é a natureza biológica. Tá? E temos a situação, agora, de um outro casal que passa boa parte do seu relacionamento tentando ter um filho e, depois de muitos anos, descobre que não pode ter. E nem tratando adiantaria para eles. Então, a capacidade de gerar filhos acontece por diversos motivos. Por exemplo, às vezes encontramos uma situação explicando uma questão reencarnacionista, pode ser que em existências anteriores esse casal tenha se furtado das emoções de ter um filho. Por não desejar, às vezes, colocando que um filho seria problema, aí orientam as suas ações voltadas única e exclusivamente de um para o outro,
preocupado apenas com os prazeres, com as sensações, segurança, conforto. Encontramos isso hoje em dia, inclusive aqui na Terra, né? Às vezes, vemos, por exemplo, artistas que, ao casarem, falam assim, não vou ter filhos porque se tiver um filho vai acabar com essa minha beleza. Eu mesmo já vi isso de uma artista numa reportagem. Por uma visão egoísta, pensando exclusivamente na questão do seu corpo, estava se negando a dar à luz a uma criança. O que acontece? Isso termina trazendo consequências, porque ela não teve uma criança por uma situação da natureza. Ela não teve essa criança por uma decisão egoística. Isso, com certeza, vai estar gerando uma consequência espiritual. E pode ser, relembrando, não é uma receita de bolo, mas pode ser que em futura existência ela queira ter um filho e a esterilidade seja uma presença naquela determinada existência. E aí o que ocorre? A espiritualidade auxilia, verificando a impossibilidade de uma pessoa de ter uma criança, na ânsia dela gerar a nova família, esses casais, às vezes, resolvem adotar. E olha só que coisa mais linda, né? Eles resolvem adotar um filho, esse filho sabe lá de quem é, com quem são essas pessoas, essa mulher teve esse filho. Uma criança totalmente estranha, sem conhecer os laços genéticos ou a história de seus pais, e mesmo assim terminam entregando o seu coração. Isso, se nós formos verificar, é obra de Deus, que termina permitindo ou dando condições para que essas famílias, essas mulheres que, apesar de não estarem na sua condição de planejamento reencarnatório, abandonarem o filho, a espiritualidade maior, de antemão, sabe. Isso é uma possibilidade. E terminam destinando aquela futura gravidez para determinados pais. E já inicia na espiritualidade esse planejamento, para que esses indivíduos se encontrem por um processo adotivo. Isso pode ocorrer? Lógico que sim. Da mesma maneira que nós temos ainda uma das coisas que eu diria mais lindas, que é alguns pais que terminam abrindo seus corações num processo de adoção em que isso não estava no seu planejamento reencarnatório. E terminam dentro daquele momento de vida, às vezes já com filhos quase adultos, em um determinado momento da sua existência, já vi situações assim, a nossa casa está muito vazia, né? Os filhos já estavam tudo na adolescência, e eles optam por trazer uma nova alegria para dentro do seu lar. E vamos encarar que, nessa situação, em determinados casos, não se tinha no planejamento reencarnatório desses indivíduos a ideia de uma adoção. O que aconteceu aí? Eles alargaram o seu processo missionário aqui na Terra. Que coisa linda. Né? Onde eles vão receber dentro de casa alguém que não estava na sua programação reencarnatória, distribuindo ainda o seu amor a um ente que estava sendo literalmente abandonado. Então, a possibilidade da adoção hoje tem sido colocado muito claro e facilitado em determinadas situações, inclusive, há um questionamento, infelizmente até mesmo dentro do movimento espírita sem maior sentido, que é a adoção por casais com relação homoafetiva. A doutrina espírita se posiciona como? Nós vemos o nosso querido Divaldo trazendo na fala de Joana de Ângeles, que é uma das coisas mais lindas naquele casal que ele está, abrindo seus corações
para receber dentro do seu lar, muitas das vezes uma criança que estava sendo, inclusive, rejeitada por outras famílias heterossexuais. E quando a gente traz isso, é interessante ver que hoje, aproximadamente, no Brasil, nós devemos ter aí por volta de 7 a 8 mil crianças com possibilidade de serem adotadas. Temos, por sua vez, por volta de 35, 40 mil casais querendo adotar. Como assim? Parece que as coisas não fecham, né? Porque se temos quase 5 vezes mais casais querendo adotar as crianças, essas crianças não deveriam estar em situação ainda de pendências de adoção. Mas o que ocorre? As pessoas que estão querendo adotar terminam fazendo muita exigência. Não é? Questão da cor, criança pequenininha, recém-nascida, muitas das vezes, terminam, em grande parte, estipulando que só vão aceitar meninas, querem, às vezes, da cor dos seus olhos, ou seja, terminam gerando tanta condição que até atender aquela condição, às vezes levam 2, 3, 4, 5 anos para encontrar uma criança naquela condição. E nós vemos nessa relação, às vezes, de casais homoafetivos, pegando as crianças sem essas grandes situações que terminam tendo a não aceitação dos outros casais, e eles fazem um trabalho muito lindo, dando o seu coração, dando o seu lar, dando o seu afeto a esses serzinhos que ainda estão num processo de rejeição social. Então, a doutrina espírita, o movimento espírita, coloca com a claridade de que não tem nenhum problema, inclusive nessa questão dos lares de casais homoafetivos. Muito pelo contrário. É um trabalho lindo que eles terminam realizando junto a essa questão, às vezes até mais favorecidos por conta dos outros casais heterossexuais rejeitarem aquelas crianças que para eles não vão ter problema nenhum. Porque o que eles querem é o quê? É um filho, é uma filha, é alguém que vai estar distribuindo alegria dentro de seus lares. E temos tido lindos, maravilhosos exemplos nesse sentido. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 14, no item 8, Kardec nos traz a mensagem sobre os parentescos corporal e espiritual. E o que ele nos coloca é que os espíritos terminam nos esclarecendo que os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O que realmente importa são as afinidades e comunhão dos pensamentos que unem os espíritos. Isso é tão interessante que vemos, às vezes, nas famílias que temos filhos adotivos, que em determinadas situações, aquele filho, no envolvimento com a família, termina parecendo fisicamente, inclusive, a toda uma condição de transformação, até mesmo fisiológica, e não necessariamente o que se estabelece é só a ideia da genética, né? Mas o lado desse laço espiritual faz com que aquele serzinho que foi criado por aquela família adotiva, ele vai absorvendo não só as questões do envolvimento moral ou espiritual, mas o envolvimento fisiológico vai se impregnando junto àquele ser, que muitas das vezes se fala do como os seres são parecidos. E quando se é adotado, as pessoas às vezes nem acreditam de tão parecidos que as pessoas se tornam naquele sentido. Para os especialistas, adotar não é um ato de caridade, mas é um ato de socialização, de construção de uma sociedade mais justa.
Adota-se não para preencher uma lacuna na vida do adotante, e sim pensando no outro, para exercer um papel de cidadão. Isso é interessante porque na nossa Constituição Federal, lá de 1988, com a redação dada ao artigo 227 em 2010, nós vamos ver como é uma Constituição cidadã. Vejam só que interessante. Artigo 227. É dever da família, da sociedade e do Estado. Família, sociedade, Estado. Assegurar à criança e ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Vejam só que interessante. No artigo 227, coloca, e seguindo essa ordem, o dever primeiro é de quem? Da família. Em velar pelo bem das crianças, adolescentes e jovens. Então, o primeiro dever é da família. Lembram no início? É dever da família, da sociedade e do Estado. Seguindo essa ordem, então, o dever primeiro é da família em ter a preocupação com a criança, com o adolescente e o jovem. Se a criança está sem um lar, é porque essa família faltou ou falhou. Cumpre o que, então, na sequência? A sociedade. A sociedade, então, vai buscar atender essa demanda de acolhimento à criança, ao adolescente e ao jovem. E ela termina se organizando e não permitir que esse ser cresça sem um lar substituto, ou que envelheça enclausurado à instituição. Então, o papel é exatamente esse, ó, família, depois vem a sociedade. Então, nós, enquanto membros da sociedade, por isso que alguns especialistas colocam que a ideia da adoção é um ato cidadão, e que nós devemos estar cumprindo isso, até porque está previsto na nossa Constituição. Se a família faltou ou falhou, se a sociedade não cumpre o seu papel, o que ocorre? Aí entra o Estado. O Estado tem que fazer esse papel por meio do acolhimento em instituições. E isso só acontece porque a sociedade e a família não deram conta de cumprir essa tarefa. Então, a proposta é exatamente essa. Primeiro, família. O ser que nasce, idealmente, deve ser colocado no âmbito da família. Quando essa família falha, a sociedade se estrutura para verificar onde essa família vai estar. E aí nós encontramos a possibilidade do lar substituto numa casa em que essa criança, em que esse jovem será adotado. Por último, e aí é onde tem se tentado não realizar a continuidade, é quando essa criança não consegue esse processo de adoção, ela fica institucionalizada até os 18 anos. E aí nós temos um problema sério, né? Porque no momento em que ela cumpre 18 anos, o Estado termina se eximindo da continuidade do cuidado desse jovem. Né? E ele termina saindo do acolhimento da institucionalização e vemos uns problemas mais sérios nesse sentido. E por isso que se coloca hoje muito a ideia da adoção tardia, que é o quê? O exemplo que eu citei no início do nosso bate-papo, com aquela pedagoga que adotou o Roberto quando tinha 13 anos, e hoje é um exemplo de cidadão em Minas Gerais, formado, educador, um dos maiores contadores de história que nós temos aqui no Brasil, né? Demonstra exatamente isso, que por vezes, no processo de adoção, ficamos receosos de pegar crianças num processo mais amadurecido, porque nós não vamos dar conta. Não vamos estar conseguindo fazer com que aquele jovem ou aquela criança num estado maior possa
entrar num processo de socialização dentro da nossa família. E o que os próprios espíritos nos colocam naquela questão que eu li da 5.3, demonstra que o trabalho vai ser maior. Agora, as recompensas também serão muito maiores. E que ainda é possível estabelecer esse direcionamento desse espírito. Porque, muitas das vezes, o endurecimento daquele serzinho que está vivendo em uma função institucionalizada termina sendo muito um processo o quê? De defesa. Porque ele não teve, dentro da própria instituição, o que talvez lhe tenha faltado mais em seu processo de desenvolvimento, que é o afeto, que é o carinho, que é o amor. Por isso, a necessidade da gente estar buscando ainda isso no nosso dia a dia. Para nós que somos espíritas, a adoção não é apenas um dever social ou constitucional, ele é muito mais do que isso. É um exercício de amor incondicional. É relembrar aquela proposta de Jesus de deixar vir a mim os pequeninos, uma das suas acepções mais profundas. No livro SOS Família, a nossa querida Amélia Rodrigues, no capítulo 28, nos coloca que quem adota o faz por amor, doa-se por abnegação. Doa-se por abnegação. Relembramos a questão 912 do Livro dos Espíritos, que nos coloca que a maneira mais eficaz, essa eu vou até trazer aqui na íntegra, que vale a pena. Qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Relembrando que quando se fala muito do predomínio da natureza corpórea, estamos invocando a ideia do egoísmo, porque na sequência, a partir da 913, 14, 15 e 17 para frente, né, o que Kardec está trabalhando é exatamente o egoísmo. Qual o meio mais eficiente de combater o predomínio da natureza corpórea? Os Espíritos nos falam praticar a abnegação. Qual é uma das maneiras mais fortes de deixarmos o egoísmo? É quando temos dentro do nosso lar alguém para que a gente possa se doar. E o filho é exatamente esse papel. Quem tem filho sabe muito claramente que a abnegação faz parte do nosso contexto diário em ser pai e mãe. Então, a abnegação, como nos lembra Amélia Rodrigues, é o amor em prática, nesse sentido, o tempo todo. Divaldo Franco chega a nos afirmar que o amor ao filho adotivo, por vezes, vejam só que interessante, o amor ao filho adotivo, por vezes, é maior do que um filho que nasce do seu próprio corpo. Isso por quê? Pois foi uma escolha desses pais, deliberadamente, em trazer aquele indivíduo para a sua vida. E não um acontecimento por determinações das leis biológicas. Lógico, não é uma regra. Mas ele fala que, por vezes, esse amor termina sendo muito maior por conta dessa questão. Tanto assim que o cuidado que nós temos que ter é que a adoção não deve estar motivada em resolvermos carências afetivas dos pais, para, por exemplo, salvar o casamento. Mas a adoção deve estar motivada em você focar naquela criança ou no jovem adotado a proposta de ter o amor por ele. Muitas das vezes, quando alguém motiva uma adoção pensando, por exemplo, no seu casamento, e esse casamento não vai em frente, tá? A pessoa termina tendo um outro problema, porque a criança veio com esse objetivo e o casamento faliu, e às vezes esse ser que foi para compor a família termina tendo consequências negativas, sofrendo, já vimos casos aqui de espancamento,
desleixo, né? Uma série de coisas nesse sentido. Então, a proposta de você adotar não deve estar focada na resolução de uma carência nesse sentido para salvar alguma coisa e assim por diante. Mas pode até ser pela necessidade de vocês buscarem ter um filho, às vezes não conseguindo, e ter a ideia de atender a uma criança, atender um jovem que não teve a possibilidade dessa família e fazer parte dessa sua. Um ponto básico que trabalhamos é que filho adotado deve saber que ele foi adotado. Esconder a adoção de uma criança, e quando eu falo assim criança, é criança mesmo, porque às vezes os pais terminam adiando isso para o momento da juventude, tá? O que não deveria acontecer nunca, que o problema vai acontecer forte se aquele filho souber na sua juventude que ele foi adotado, ou seja, ele não teve o trabalho para ser elaborado dentro de si ainda numa fase infantil, isso não é uma boa ideia você esconder isso. Então, a proposta é quando? Sempre que tiver condições, e aí eu diria que não tem uma idade correta, mas é o mais cedo possível você já trabalhar isso, colocando a verdade para esse filho. Até porque nada pode ser construído com bases em mentiras. Né? E temos que estar explicando com amor e carinho que não há diferença entre ser adotado ou ser um filho consanguíneo. Às vezes, muito pelo contrário. O grande problema é que, muitas das vezes, o problema em si não está na criança, mas na questão da adoção nos próprios pais, porque a criança em si não vê maldade nenhuma, ou não verá maldade nenhuma em ter sido constituído na família de uma forma diferente. Se tratarmos isso de uma maneira natural, a criança percebe isso de uma maneira muito natural. Esse medo, esse anseio está muito mais na cabeça dos adultos por medo e insegurança de magoar a criança ou apresentar uma realidade diferente. Quem tem um filho na barriga, e aí é interessante, é obrigado a cuidar. Até pelas leis nossas, no sentido do princípio social. Quando você não quer cuidar, você está deixando uma obrigação que era sua. Pelo princípio espiritual também não é muito diferente, mas é muito melhor, e é uma das coisas que hoje o movimento organizado contra o aborto tem batido bastante, tá? Não aborte, dê para a adoção. O dar para a adoção não seria a proposta idealizada. Agora, é muito melhor do que você não ter aquele filho. Lembramos algumas situações do trabalho que a gente faz no Movimento Brasil Sem Aborto, em algumas casas que recebem mulheres que estão grávidas, que conseguimos que estas não abortem e colocamos nas nossas instituições que abrigam essas mulheres até terem o bebê, para que eles possam ser dados à adoção. E, ao longo desse processo, se trabalha com a ideia de que, apesar dela ter a proposta do passar para a adoção, tentando ver se ela fica. E é lindo, algumas situações, aquelas mulheres que vão para o parto, a criança nasce, não quero, não quero, não quero, não quero, e já são vários e vários exemplos de, na hora em que ela termina olhando a criança, deixa eu pegar. E depois que pega, muitas das vezes não passa para frente. Por conta daquele sentimento materno que fica, muitas das vezes, do amor mesmo, né? De que um filho na barriga tem aí o sentimento instintivo do cuidado.
Então, um filho na barriga, você tem a obrigação de cuidar. Mas, aquele que é escolhido para participar de uma nova família, desde o início, ele tem a felicidade de ter alguém que o quer. Ou seja, ele pode até ter sido rejeitado, é verdade, mas ele foi escolhido. Essa escolha foi por uma opção. O que nós, em uma situação dessa, para quem tem filho adotado, tem que passar para a cabecinha daquela criança. Assim, meu filho, você foi escolhido, né? Papai e mamãe escolheram você para estar aqui dentro de casa. O que é uma situação espetacular. É revertermos o quadro, revertermos literalmente o quadro, porque o drama no psiquismo daquela criança existe dela ter sido abandonada. E cabe aos pais adotivos de trabalharem para minimizar essa questão. Joana de Ângeles aborda que a adoção é um dos momentos culminantes da nossa evolução do amor, pois repartimos esse amor deliberadamente. Eu lembro de um livro que li de Camille Flammarion, em que ele descreve que em algumas esferas, alguns planetas, né, em alguns planetas com uma evolução muito superior à Terra, nós não temos crianças abandonadas, porque a sociedade se envolve com a educação das crianças como se filho fosse de todo mundo. Não que não tem mais aquela situação de vou cuidar dos meus. A criança é obrigação de todo mundo. O cuidado termina tendo de todos que estão numa condição melhor. É o que a Joana nos coloca. Na hora em que nós adotamos os seres que estão precisando de carinho, de cuidado, isso demonstra o quê? Uma evolução da nossa sociedade. E relembrando, não se deve amar com piedade. Às vezes, isso é uma fala do nosso querido Divaldo Franco, que nos coloca que quando os pais amam aquela criança com piedade, existe um sentimento conflitivo, que provavelmente é voltado à alma do interior, em que os pais adotam uma criança e naquela maior piedade do mundo, falam, meu Deus, ele foi rejeitado. E às vezes por aquele momento traumático, e no psiquismo desse serzinho existe realmente essa questão do trauma, do abandono, tá? Os pais buscando não colocar maiores dificuldades, terminam deixando que aquele ser dentro do seu lar tenha a possibilidade de fazer tudo. Não vou frustrar mais. Ele já foi abandonado. Não vou firmar dizendo não. Ele já teve suas dificuldades. E aí o que acontece? A criança já foi rejeitada uma vez. E os pais, nesse amor com piedade, terminam rejeitando novamente a ideia de educá-lo como filho. Porque um filho, nós temos um processo de educação, de estar utilizando a proposta de quê? Do amor com disciplina, não do amor com piedade. O amor com disciplina, ele encaminha qualquer criança, jovem, com carinho e energia, equilibradamente, sendo essa adotada ou não. Por que às vezes, no nosso processo, dentro do nosso lar, por vezes vamos estar agindo com disciplina, junto a um filho consanguíneo, e esse que foi adotado, não, ele já teve muito problema, já teve muito trauma, já teve muita situação de abandono. A gente termina não disciplinando. Vamos rejeitando-o também na nossa família. Então, a proposta que Divaldo nos traz é criança, adotada ou consanguínea, o processo de educação no lar tem que ser o mesmo. Amor com disciplina. O problema é que, muitas das vezes, o conflito não está na criança que teve o abandono, mas a nossa insegurança em não saber lidar com esse espírito que foi abandonado. Então, o princípio que devemos ter no nosso cotidiano
para a questão das crianças que foram adotadas. Primeiro, é a gratidão aos pais biológicos, né? Quando não trabalhamos, vejam só, quando não trabalhamos a proposta do entendimento dessa criança, que ela é adotada desde o primeiro momento dentro do nosso lar, deixamos isso muito lá para frente, terminamos perdendo uma oportunidade maravilhosa de ter na cabecinha desse ser que foi para a nossa casa a proposta de trazer uma ideia de gratidão ao ser que o gerou e que não teve condições de estar com ele e que passou ele por um processo de adoção. Então, tendo contato ou não com os pais biológicos, especialmente em termos espirituais, devemos sempre ser gratos à pessoa que trouxe essa criança ao mundo. Vejam só que bacana, né? Espiritualmente, a gente já começa a ter um vínculo com esse indivíduo, agradecendo ele por ter gerado e ter trazido à nossa convivência esse ser que hoje está como nosso filho. Sem essa peça dos pais biológicos, essa família que hoje nós temos não teria sido formada. Então, devemos ainda ajudar a criar nessa criança esse mesmo sentimento, desencorajando esse filho de sentimento de raiva, de tristeza ou revolta em relação à mãe biológica. Muito pelo contrário. Nós temos aqui que estar falando assim, papai e mamãe não tinham condições de ter um filho. Você teve uma mãezinha que teve você e nos deu de presente. Olha só que coisa bacana. Temos que estar agradecendo essa mãezinha que a gente não conhece, que você não conhece, a possibilidade de ter te trazido ao mundo. Em vez de colocarmos ou aceitarmos a ideia do abandono, vamos começar a trabalhar o princípio da gratidão. Psicologia da gratidão, como diria Joana de Ângeles. Gratidão aos pais adotivos. E aí é começar a estabelecer para quem é adotado a compreensão e o entendimento do amor desses pais que tiveram um momento a proposta de dizer sim à adoção e de escolher e receber de braços abertos, do melhor jeito, um novo indivíduo para que esse pudesse chamar ou fazer parte da família. Então, nós temos aqui a gratidão aos pais biológicos, vagarosamente firmar o processo de gratidão a esses pais adotivos, para quem foi adotado, e para nós que temos filhos adotivos, uma coisa que é bacana é agradecermos a possibilidade do presente recebido e valorizar esse presente. Valorizar como? Como nos coloca no Evangelho, né? Educando esse presente, educando esse filho que chegou no nosso lar, para que ele se torne um homem e uma mulher de bem, conforme nos fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é a melhor maneira de nós traduzirmos essa gratidão pelo filho que Deus nos oportunizou de trazer para o nosso lar. Nosso tempo já quase se esgota e vou fechar esse nosso momento com uma poesia de cordel trazido pelo nosso poeta hoje, o Braulio Bessa. Ele tem tido nos meios de comunicação e trazido algumas coisas muito interessantes. Essa poesia dá bem esse entendimento sobre a ideia da adoção. E Braulio tem, então, esse cordel intitulado Dar à Luz. E ele nos fala: dar à luz a uma criança é iluminar seus dias, dividir suas tristezas, somar suas alegrias, é ser o próprio calor naquelas noites mais frias. Dar à luz é estar perto, é sempre chegar primeiro, é ter o amor mais puro, mais honesto e verdadeiro, amar do primeiro olhar até o olhar derradeiro. Dar à luz é se estressar e não conseguir dormir, é ser quase odiado por dizer
não vai sair. Dar à luz é liberar, mas também é proibir. Dar à luz é ser herói com papel de vilão. É saber regrar um sim e nunca poupar o não. Não é traçar o caminho, é mostrar a direção. Dar à luz é ser presente nos momentos mais cruéis. É ensinar que os dedos valem mais do que os anéis. É mostrar que um solar vale mais do que 1000 hotéis. Dar à luz é se doar, é caminhar lado a lado. É a missão de cuidar, de amar e ser amado. É ser grato por um dia, também ter sido cuidado. É conhecer o amor maior que se pode amar. É a escola da vida que insiste em ensinar que para dar à luz a um filho, não é preciso gerar. É entender que o sangue, nesse caso, é indiferente. Duvido do DNA dizer o que a gente sente gerar alguém na alma e não biologicamente. Pois não tem biologia e nem lógica para explicar o amor de pai e mãe. Não se resume em gerar. Quem gera nem sempre cuida, mas quem ama vai cuidar. Vai cuidar, independente da cor que a pele tem, da genética, do sangue, o amor vai mais além. O amor tem tanto brilho, quem adota um filho é adotado também. Paulo Bessa. Com base nisso, meus irmãos, vemos a proposta de que um filho não é aquele que é gerado dentro do útero da mãe, não é aquele em que os homens, às vezes, doam um espermatozoide para que o processo da gestação ocorra. Mas o gerar um filho é você tê-lo junto a você e transformá-lo no dia a dia. No dia a dia, nesse ser espiritual que Deus nos confiou dentro do nosso lar. Com base, então, nesse nosso momento de entendimento do que a espiritualidade nos diz sobre a adoção, e dentro do tempo que nós temos, vamos então encerrar esse nosso momento, fechando esse nosso instante com uma oração a Deus, nosso Pai, que permitiu a todos nós ter uma família. Uma família que nos abrigou num determinado momento, da maneira melhor que ela poderia nos abrigar. Às vezes, não como nós gostaríamos, mas com certeza dentro do que ela podia. E assim, Deus amado, a Ti agradecemos essa possibilidade, essa oportunidade. A oportunidade da vida, a oportunidade do viver. E, acima de tudo, a oportunidade do convívio com aqueles que Tu nos colocastes junto ao nosso lado, para nos tornarmos a pessoa que somos hoje, sabendo que tudo que nos acontece é um processo de aprendizagem interior. E assim, Deus querido, confiantes nesse Teu amor, como Pai, sempre ao nosso lado, cuidando, é que novamente Te agradecemos por tudo, por todos, agora e sempre. Graças a Deus. Meus amigos, fiquem com Deus. Até uma próxima possibilidade. Muito obrigado, Marquinho querido, pela exposição, pela clareza da orientação e pela boa vontade da participação aqui conosco. Agradeço em nome de todo o Centro Espírita Joana d'Arc. Até uma próxima, espero que se repita muito em breve. Aos amigos que estão acompanhando, a nossa gratidão também. Amanhã temos atividade na casa, às 18 horas, nosso grupo de estudo, e às 19h30, uma nova exposição. No próximo domingo, nós refletiremos sobre o tema O Testemunho Cristão em Dias de Pandemia, com a nossa querida amiga Solange Montanha. Então, fiquem atentos e nos vemos novamente no domingo que vem. Boa noite, Marquinho. Até daqui a pouco. Abraços. Fiquem com Deus.